A mensagem de hoje, ela fala sobre o Espírito Santo. A importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente vem para a igreja, eu quero ouvir a palavra, mas sem o Espírito Santo não adianta você ouvir a palavra. Não vai funcionar nada para você. Não vai te convencer. É a mesma coisa comer uma comida sem sal. Pode ser a comida mais bem preparada, mas se não tiver o sal não vai dar o gostinho, né? Se não tiver o açúcar, não pode fazer aquele bolo bonito, lindo, maravilhoso, mas não põe açúcar no bolo. Para quê? Muito bonito, mas não tem nada sem o açúcar, porque bolo tem que ser doce. Comer aquele pudim tudo furadinho, gostoso, mas não puseram açúcar, não puseram leite condensado. Então não adianta nada nós aqui estarmos na palavra, na igreja, ouvir uma boa palavra, porém nós não temos o Espírito Santo. Ele é a direção, é Ele que nos convence, é Ele que é o que faz a diferença quando nós temos uma intimidade com Deus. É Ele que nos faz louvar, é Ele que nos faz sentir vontade de buscar Deus. Às vezes nós temos vontade de buscar soluções para os nossos problemas, mas nós não temos vontade de buscar Deus. Nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos. Mas por quê? Falta o Espírito Santo. Nós não temos vontade de fazer a obra, nós não temos vontade de fazer as coisas de Deus, nós não temos vontade de ofertar a obra, dizimar a obra. Por quê? Porque falta o Espírito Santo de Deus. A letra, ela mata, o Espírito é que vivifica. Eu posso estar lendo, eu posso estar ouvindo, mas sem o Espírito Santo, de nada acontece na nossa vida. Porque Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. A importância de nós nos enchermos do Espírito Santo. Eu gosto dessa passagem, porque ela faz uma analogia. Jesus é perfeito. A gente vai olhando e falando, meu Deus, como que Deus é perfeito. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, com cerveja, com pinga, qualquer coisa que te tira do sério, droga, nada. Não se embriague com vinho, vinho é droga, que leva à libertinagem. Tem uma outra tradução, diz que leva à contenda. Mas deixem-se encher pelo Espírito, Espírito Santo. Veja que o Senhor faz uma analogia a respeito de se encher de embriaguez com o encher do Espírito Santo. Tanto é que no dia de Pentecoste, quando houve o derramamento do Espírito Santo, a maioria disseram que aquele povo estava bêbado. Estavam bêbados, já estão bebendo logo cedo. Por quê? Porque é uma manifestação em que você sai fora do seu natural, não fora da normalidade. Tudo tem um limite, porque o Espírito Santo, ele não te embriaga, ele não te derruba, ele não tira você do sério. Quem faz isso, quem toma o teu corpo, né, a tua faculdade mental, aí é demônio, né? O Espírito Santo, ele apenas te dá tanta a proximidade de Deus que você se sente bem, você se sente diferente. Assim quando você bebe, assim quando você usa droga, você se sente diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Você se sente diferente. Então a pessoa se comporta diferente, ela fala diferente, né? A pessoa que está na presença do Espírito Santo, ela se alegra. Você pode ver por que as pessoas se embriagam, usam droga? Para se alegrar, para fugir de problema, para viver em outra dimensão. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Vamos se dizer assim, vou fazer uma analogia meia, não vai levar, não é droga, mas é a nossa droga. É aquilo que mais a gente sente prazer. Então a pessoa que tem problema, a pessoa que tem, o que ela vai buscar? Ela vai buscar droga, ela vai buscar bebida, né? O pessoal faz Natal, você pode ver, o pessoal aí do mundo faz Natal para quê?
Para beber, irmão. Eles não estão preocupados com o Natal. Eles querem um motivo para fugir da realidade. Eles querem um motivo para se sentir de outra maneira. Então o Espírito Santo faz nos sentirmos de uma outra forma. Por isso que o Senhor faz uma analogia à embriaguez. Porque a embriaguez faz a pessoa se sentir. Nós saímos do mundo físico, nós saímos do pensamento físico, nós saímos das limitações físicas e entramos numa dimensão que não tem limitação, uma dimensão que nos traz alegria, paz, convencimento, força, determinação, traz a nós uma perspectiva de vida, traz uma perspectiva de vitória. Então, quando a pessoa não tem perspectiva de vitória, o que a pessoa ela faz no mundo? Ela se embriaga, ela se droga. Para quê? Para ela fugir do seu fracasso, dos seus problemas, das suas dificuldades. Só que esse tipo de droga, ele faz a pessoa entrar mais no problema. Agora, essa droga, entre aspas, chamada Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo, ela nos revigora, ela nos dá uma condição de nós termos uma outra visão daquelas coisas, nos dá sempre uma visão. Veja que quando as pessoas quando Jesus vinha até as pessoas, quando Jesus, no Velho Testamento, quando Caleb e Josué disse: não, vamos subir, vamos lutar, que nós vamos vencer. Se você for ver lá em Números, o que Deus falou? Olha, todos o resto vão morrer, menos Caleb e Josué. Por quê? Alguém lembra? Porque neles tem o quê? Um outro espírito. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo tem uma outra visão dos problemas. Não existe limitação, não existe barreiras, não existe derrota, não existe fracasso, não existe desistência. Por quê? Porque no Espírito Santo nós somos sempre mais que vencedores. No Espírito Santo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então a importância de nós enchermos do Espírito Santo. Mas o diabo, ele é sujo, ele inventa uma coisa física, que é a bebida, que é a droga, para as pessoas falarem: vocês não precisam de Espírito Santo, olha que alegria que vocês ficam, né? A hora que vem normal, daqui a pouco está com uma cirrose, daqui a pouco está com o cérebro cozido, daqui a pouco está endividado, porque tudo isso daí está separado, já matou a esposa, já matou o filho, já morreu no acidente, já matou não sei quando no acidente, em busca dessa alegria, dessa satisfação, dessa visão, dessa sensatez, dessa maneira verdadeira de viver, que era somente buscar o Espírito Santo. Você ia entrar em êxtase, né, verdadeiro, conforme a palavra do Senhor aconteceu em Pentecostes, e todos iriam ter uma vida abundante. Porém, o diabo vai lá e mostra uma outra coisa. É por isso que o Senhor faz essa analogia a respeito do Espírito Santo e também da bebida, porque os dois são o inverso. Um é físico e o outro é espiritual. Abre agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Então não existe nenhum motivo para nós na igreja dizermos que podemos beber, que podemos fazer isso, usar. Por quê? Porque se você quer ter esse prazer que a droga te dá, a bebida te dá, busque o Espírito Santo. Ele te satisfaz. Ele faz com que você não sinta a falta. Porque tem hora, irmãos, que nós precisamos de alegria, não é? Tem hora que a gente está com tantos problemas, a gente precisa ter um refrigério. Então o Espírito Santo é que te dá. Tantos problemas, tantas dificuldades, todo mundo passa por um problema. Mas e aí, o que eu faço? Eu vou buscar nas drogas, vou buscar nas bebidas, que nem o povo faz no mundo, cigarro, fica lá, não, remédios, né? Hoje as pessoas estão sentindo essa opressão muito grande, e está virando uma tal de depressão. Essa depressão é falta do Espírito Santo, irmãos. A depressão é causada por uma coisa, por um espírito chamado medo.
Começa com o medo. E aí esse medo vai crescendo, 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 a pessoa vai... Vocês estão vendo muita gente se suicidando, até pessoas de Deus aí, que estão em igreja, né? Então, pessoas que não foram curadas, mesmo sendo de Deus, não foram curadas e tem lá um trauma no passado, e essa pessoa tem um medo, e a pessoa começa, e aí vai para o médico, dá droga. Droga. Remédio é droga. Então te dá droga para você fugir do medo, para você não sentir o medo. E aí a pessoa, quando volta aquele medo, quero mais droga. Aí ela volta aquele medo de novo, agora que está passando efeito, aí fica viciado. O organismo vicia naquilo lá. Por quê? Tudo isso porque faltou o Espírito Santo. Era só buscar o Espírito Santo, precisava ir buscar o remédio. Não precisava ir lá no bar, no mercado, comprar 1 litro de cachaça. Não precisava ir lá na boqueira comprar droga. Era só buscar o Espírito Santo, que todo esse medo fugia, todo esse medo desaparecia. Toda essa fraqueza, toda essa coisa aí que as pessoas sentem, desaparecia. Hoje, cada vez mais as pessoas estão fugindo do Espírito Santo. Vem à igreja, ouve a palavra, mas sem o Espírito Santo não adianta nada. É a mesma coisa que você ler uma revista. Não tem revelação. Deus não fala com você. Deus não mostra para você. A pregação pode ser boa, o ensinamento pode até ser bom, mas não funciona. Por quê? Não te convence. Não. Você sai daqui, a primeira coisa que você vai fazer é coisa errada. Amanhã de manhã você já está fazendo. A palavra não te convence, ela não é forte. Você não consegue resistir ao pecado. Estava conversando com os rapazes ontem foram lá na minha casa mexer lá no encanamento, e eu estava falando isso. E eles estavam lá, tá? Aí fazendo negócio, até que eles chegavam, o que o senhor faz? Eu falei, sou pastor. Eles, pastor, preciso confessar os negócios para o senhor. Eu estou com um problema assim. E foi falando, nós ficamos conversando. Eu falei, sabe por quê? Porque eles saíram da igreja. Eles eram da igreja e saíram. Decepção com o pastor, aí o que aconteceu, né? Eu falei, poxa, sabe por que vocês não estão conseguindo resistir ao pecado? Porque a imunidade espiritual de vocês está muito fraca. Ou seja, vocês precisam levar o nível espiritual dentro de você, porque quanto mais Espírito Santo, mais força você tem de resistir à tentação. Como foi que começou o ministério de Jesus? Primeira coisa, Jesus passou pela prova de fé, porque a fé vem por dar ouvido à palavra, né? Então Deus, vamos ver, porque o primeiro Adão fracassou. Então vamos levar, Jesus, vai lá para o deserto e o diabo vai te tentar. Mas como Jesus estava 40 dias em jejum e oração, e quem levou ele para ir lá? O Espírito Santo. Levou ele lá, ele estava cheio de Espírito Santo, veio a maior tentação, que era a fome, 40 dias sem comer. E ele disse o que para a fome? Não quero. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava falando? Só vou comer quando Deus mandar. Revelação. Tem gente que leva para o outro lado, né? Falando, não posso comer, só vou comer quando Deus me autorizar a comer. Veio outra tentação. Veio terceira tentação. Sempre Jesus falava, está escrito. Ou seja, a palavra de Deus era muito mais forte do que qualquer tentação do mundo. Mas por que ele conseguiu colocar a palavra de Deus como o mais importante? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele consegue resistir à tentação. Quando ele resistiu às tentações, vieram os anjos e o serviram. Irmãos, antes da sua bênção vão vir as tentações. Nada vai chegar na sua vida sem você passar pelas tentações. Isso você vai só conseguir vencer as tentações se você estiver cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala, puxa pastor, eu já orei, Deus ouviu e mandou a bênção. Só que veio a tentação primeiro e você caiu na tentação. Porque você estava fraco, sem o Espírito Santo, ou seja, nível de combustível muito fraco. E aí você não consegue, ninguém, eu, qualquer um pastor não consegue vencer a tentação se não estivermos cheios do Espírito Santo. Iguaizinho vocês, nós não somos diferentes. Amém? Então aqui em João 14,
versículo 16, está escrito assim. Vamos ao versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então veja, Jesus está lá no céu, mas nós esquecemos que ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Espírito Santo. É ele, o mundo não conhece ele. Por isso que eu falo, irmãos, muitas pessoas dentro da igreja ainda não saíram do mundo. Por que aquele pessoal que saiu do Egito, viram tantos milagres? Por isso que eu falo, irmão, tem igreja que fica falando na televisão, o que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida? Não, milagre não vira nada, porque o povo do Egito viu tanto milagre, viu ou não viu? Mar se abrir, água sair de rocha, pão todo dia, roupa, ninguém ficava doente, e um monte de milagre. 40 anos vendo milagre, 40 anos, todo dia, nuvem de noite, fogo de noite, nuvem de dia, irmão, e não se converteram. Só 2 se converteram, Caleb e Josué, porque neles tinha o quê? Um outro espírito. O que acontece quando a pessoa fica atrás de igreja para testemunho? Eles estão indo com uma expectativa de que também pode acontecer algo na vida deles. É por isso que eles vão. Mas chegando lá, eles não querem Deus, eles não querem se converter. Eles podem até se batizar, mas qual que é a intenção do coração? A expectativa é de receber aquilo que eles estão precisando, não de receber aquilo que o Senhor nos deu, o Espírito Santo. Porque com o Espírito, por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, para que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. E eles ficam, aí criam deuses, criam imagens, criam um outro Deus, para alcançar a bênção, para acionar a fé. Aí aciona a fé e eles alcançam, está vendo? Deus está comigo, porque Deus me deu. Não, Deus só está, e aí os seus problemas, e os seus pecados, como que está a sua salvação? E aí, como que está a salvação? Você é salvo? Muitos estão dentro da igreja, mas ainda não são salvos. Então veja, Jesus cumpriu a promessa. Qual foi a promessa dele? Ele mandou a nós o Espírito Santo, porque é Ele que nos faz se arrepender. Irmão, ninguém consegue se arrepender sozinho. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, irmão, você precisa se arrepender. Você já viu que tem pessoa que fala, pastor, eu não consigo me arrepender. Pastor, eu não consigo largar o pecado. Pastor, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Pastor, eu não consigo, a tentação, eu não consigo resistir à tentação. Pastor, eu não consigo ser fiel com Deus. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Você sabe, muita gente faz isso, por quê? Porque sozinho você não consegue. Só quem consegue é aquela pessoa que realmente está com o Espírito Santo. Porque as coisas de Deus, só Ele pode nos dar. Sem mim não podeis fazer nada. Então às vezes a pessoa fica, puxa vida, eu queria orar que nem aquela pessoa. Eu queria cantar, eu queria fazer. Mas tudo isso porque está faltando o Espírito Santo. Pastor, eu queria ser mais manso. Pastor, eu queria ser... Tudo isso vem do Espírito Santo. Eu queria compreender mais a palavra. Eu leio, não entendo nada. Já li a Bíblia 3 vezes nesse ano. E não entendo nada. Por quê? Falta o quê? O Espírito Santo. Porque Ele é o Consolador. Ele é que nos convence. É Ele que nos mostra. Ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. E somente aquele que é convertido que vai conhecer Ele. Quem não é convertido não conhece o Espírito Santo. E não conhecendo o Espírito Santo, você não vai ter o fortalecimento de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo não conhece, o mundo não vê e o mundo não tem.
A Bíblia diz que ao homem natural as coisas de Deus lhe parece o quê? Loucura. Mas por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas para quem é espiritual, discerne tudo. Não, normal. A gente fala algumas coisas aqui na igreja, às vezes quando eu falo mais de libertação, né? Na igreja eu falo mais de libertação, eu falo de Natal, eu falo de comidas consagradas. Tem gente que como que sem o Espírito Santo você não consegue entender essas coisas? As pessoas não entendem. O nível é muito baixo, pode até ter, mas precisa mais para entender essas coisas. Por quê? E é por isso, pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão ter problema, mesmo dentro da igreja, porque não dão ouvido à palavra do Senhor, não concordam com a palavra do Senhor. Me mostra dentro da palavra do Senhor essas coisas que o mundo comemora, que o mundo faz. Pastor, mas eu não consigo me convencer disso. Claro, o nível espiritual está lá embaixo. Busca o Espírito Santo, você vai ver, fica tão fácil de ver, fica tão fácil de ouvir, fica tão fácil de crer. E Deus mostra tudo assim, nitidamente para a gente, e sem nenhuma contradição. Agora, as pessoas ficam aí lutando, não concordo com isso, não aceito isso. Claro, você não tem o Espírito Santo. E se tiver, só tem o máximo para aceitar Jesus, mas vai ficar tanto no pecado, pode até desviar. Você não consegue, irmãos. Se você não crescer, a Bíblia diz, a quem é muito dado é mais cobrado. À medida que medires, serás medido. Então nós estamos sendo, eu quero algo grande, eu quero coisas grandes. Então você tem que crescer. Crescer no quê? Na vida espiritual. Então, olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 4. Por que ser cheios do Espírito Santo? Então vamos responder essas perguntas. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que pede perdão do pecado. Olha só, uma pessoa que está sem o Espírito Santo. Amanhã ela vai lá, ela peca. Aí ela chega amanhã, puxa vida, eu pequei. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Amém. Aí de tarde ela peca de novo. Senhor, mesmo pecado. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Antes de dormir, ela faz de novo. Senhor, me perdoa dos meus pecados. A pessoa não tem discernimento de que é perdão, porque ela não muda. O que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Vá e não peques mais. Quando há arrependimento, há convencimento que é aquilo. Você começa a abominar aquilo lá. Enquanto não há abominação do pecado, você continua pecando. Por quê? Porque não houve convencimento que aquilo é pecado. E quem que te convence, irmãos, não é o pastor. Eu posso pregar 100 vezes para você, você não vai se convencer de que aquilo é pecado. Só vai te convencer é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer. Versículo de número 24. Diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Então por que é o motivo? Qual é o motivo de nós realmente, um dos motivos, de nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo? Primeiro, o nosso Deus é Espírito. E se eu sou filho de Deus, eu preciso aprender a adorá-lo em espírito. Não da boca para fora, não na carne. Deus não fala aqui, irmãos. Deus fala aqui. Aqui é o espírito, o coração, não o órgão. É o seu interior. Não o seu intelectual, onde você raciocina, onde você faz conta. É algo aqui dentro, aquele discernimento que você tem, aquilo que você tem dentro de você, que você sabe. É como sentir fome. De onde vem a fome, né? Mas por que vem fome? Por que vem sede? Depende, dentro da sede, você começa a sentir sintomas na carne, a boca começa a secar, aí você começa a sentir sede. A fome, de onde que vem fome? Por que está? Claro, é o organismo tal, que está precisando, mas é uma coisa que vem no instinto nosso, não é verdade? É instinto que a gente tem de ir lá comer para saciar aquele desejo que a gente está tendo. Então o Espírito Santo,
É Ele que nos convence. Se meu Deus é Espírito e eu sou imagem e semelhança dEle, eu não sou imagem e semelhança física, eu sou imagem e semelhança espiritual. A única parte que eu tenho de Deus em mim é o Espírito. O resto a terra vai levar. O resto a terra. Agora, o que acontece? Deus nos deu um cérebro, que é a alma, chamada alma. E essa alma, ela processa todas as coisas. E esse corpo, com esse espírito, ele vai ser bem, ele vai viver bem, ele vai ter... Porque às vezes a pessoa visualiza uma pessoa bem, com carrão zero, olha lá, casas com 10 piscinas, com sauna, com 50 casas alugadas. Esse cara está bem. Não, irmão, bem aqui, ó. Às vezes aqui o cara está completamente destruído. Ele tem tudo isso, porque nada disso te satisfaz. Eu estava conversando com o pessoal, falei, poxa vida, olha como que está a vida de hoje. Aí a gente estava falando de um cara rico, né? O cara rico tem isso. Irmão, ele comeu churrasco no Natal igual a gente. Talvez comeu mais picanha do que a gente, mas comeu churrasco. Ano novo, a mesma coisa. Comeu aleitor igual a gente. Então, o dinheiro dele, a casa dele, nós temos casa, tudo bem, não é igual dele, mas temos casa. Um carro não é igual dele, mas temos carro. Irmãos, não é isso que vai satisfazer você. Tem muita gente que procura uma alegria, que tentam buscar no dinheiro, tentam buscar em coisas. As pessoas, ela perde tanto tempo em ter coisas, e quando ela tem aquela coisa, ela quer mais coisa. E quando ela compra mais coisa, ela quer mais coisa. E nunca vai parar. Mas por quê? Porque ela acha que o dinheiro é o que realmente alegra o coração. Não é. Conheço muitas pessoas que não têm dinheiro e são muito mais felizes. Por quê? Porque tem Jesus, tem o Espírito Santo. A alegria não vem a não ser do Espírito de Deus. Deus é amor. Deus é a verdade. Deus, nós vamos ver mais aí. Deus é o Consolador. Deus que nos fortalece. Dinheiro nos fortalece. Mas quanta gente rica aí, ó, sai na rua, leva uma bala. Eu com Deus, 1000 cairão do meu lado, 10 mil à minha direita, não vou ser atingido. Eu saio na rua. Tem gente que para sair, para fazer... Claro, temos que vigiar também, né, irmãos? Não vamos deixar a chave no carro e sair. Não, tem Deus, Deus vai me proteger. Tem isso. Para com isso. Mas uma pessoa que tem Deus, ela está mais tranquila. Ela não tem tanta preocupação com essas coisas. Cadê Deus na sua vida? Ele não disse que aquele que está no esconderijo do Altíssimo diz... Aí vê o crente tudo desesperado. Mas por quê? Porque não está sossegado. Não crê. A Bíblia diz que ele acampará o anjo ao redor daqueles que o temem. Aquele que respeita. Pô, estou respeitando Deus. Estou andando na palavra. Não estou pecando. Estou buscando, estou sendo usado, estou buscando fazer a vontade do Senhor. Por que eu vou me preocupar com outras coisas? Deixa Deus cuidar de mim, deixa Deus fazer as coisas acontecerem. O que Deus me der está bom. O que Deus me der está bom, irmãos. Eu não preciso de mais nada daquilo que Deus me der. O que eu não posso é ficar aí devendo para os outros, nome sujo. Que aí Deus não me deu essas coisas, quem me deu foi o diabo. Por quê? Porque eu não ouvi o Espírito Santo, eu ouvi um espírito chamado Satanás. E quando eu dou ouvido ao diabo, ele mata, ele rouba e ele destrói. Então o Senhor está dizendo aqui, se vocês cumprirem os meus mandamentos, são vocês que me amam. Aquele que teme a Deus, aquele que cumpre os mandamentos, são aqueles que amam. No versículo 24 ainda diz o quê? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Outro motivo para sermos cheios do Espírito Santo. Bom, está calor aqui, eu estou assando. Ai, coisa boa, vento. 1 Coríntios capítulo 12. Isso. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, e a outro profecias, e a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e ainda ao outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então veja, por que ser cheio do Espírito Santo? Porque é Ele que nos capacita com os dons, irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita. Se eu não buscar Ele, eu não tenho dom. A minha oração não cura, minha oração não faz milagre, eu não tenho discernimento do que é diabo, que não é do... Sexta-feira eu preguei sobre discernimento, demônio como engana as pessoas. O demônio vem e fala comigo, eu penso que aquilo lá é de Deus ainda, eu falo que é de Deus ainda, eu não sei identificar quando é o diabo, quando não é. Eu não tenho, a minha oração não funciona, não oro em línguas, eu não tenho discernimento de espírito, eu não entendo a palavra, não tenho conhecimento, dom do conhecimento, leio, não conheço nada. Tem gente que lê a Bíblia todo dia e não conhece Deus ainda, não tem conhecimento nenhum, não tem a sabedoria. Não estou falando de sabedoria de conhecer a palavra, mas eu não preciso nem conhecer a palavra literalmente, mas se eu conhecer os princípios de Deus, eu nunca vou errar. Eu vou saber me agir conforme os dons que Deus me deu, conforme a sabedoria. Então veja, orar em língua, profecia, quando eu profetizar, acontece. Por que muitos profetizam? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando cada vez mais. Porque não adianta você ou eu profetizar. Quem tem que profetizar é o Espírito Santo através de nós. Lembre, sempre vem dele. É ele que dá. Por exemplo, hoje eu estou precisando de uma profecia. Eu estou precisando, sou pastor, como eu pedi para Deus, não pedi, mas Deus falou, ó, na virada do ano você vai fazer uma profecia. E qual foi a palavra que Deus me deu? Eu te dei autoridade para fazer isso. Então, naquele dia 31 de dezembro, naquela noite, Deus me autorizou a profetizar na vida daqueles que estavam lá. Quem recebeu, quem também tinha o Espírito Santo entendeu. Quem não tinha o Espírito Santo entendeu bolufa nenhuma e não recebeu nada. Por quê? Porque não entendeu. Porque quem entende o profeta, quem tem o discernimento do profeta está profetizando, quem te dá o discernimento é o Espírito Santo. Eu posso até receber a profecia, porém eu não recebo, porque eu recebo pelo Espírito. É Ele que fala comigo, puxa vida, é esse Espírito, eu estou cheio do Espírito, por isso que nós fizemos uma busca antes, por isso que nós louvamos. O louvor foi para mim, eu queria ir até de manhã louvando daquele jeito. Pena que eu tive que parar para dar a palavra, né? Mas eu estava calculando 15 minutos, foi meia hora. E foi muito gostoso, para mim foi gostoso, alguns falaram também. Mas por quê? Porque primeiro tivemos que buscar o Espírito Santo. Primeiro tivemos que buscar o Espírito Santo, para quê? Para que ele pudesse profetizar através da minha pessoa. A palavra do pastor, irmãos, na carne, não vira nada. Pode ser ótimo ensinamento, pode ser... Se não tiver revelação, não adianta. O pastor Licionando gravou a mensagem de sexta-feira, falou, pastor, que mensagem boa. Eu não preguei nada do que eu preparei. Tudo que eu preparei, eu falei para ele, olha lá a minha mensagem. Usei 2 versículos só, o resto, o resto tudo Deus foi dando na hora, os versículos. Por quê? Porque o Espírito Santo é que prega, não sou eu. Quantas vezes eu subo aqui para falar uma coisa, na hora muda. E eu a semana inteira, Deus falando sobre o Espírito Santo. Chegou ontem de noite, falei, preciso de uma mensagem para amanhã. Aí Deus falou, não vai dormir que amanhã de manhã eu te dou. E hoje de manhã, a primeira coisa que eu cheguei aqui, Deus me lembrou, fala sobre o Espírito Santo. Por quê? A importância de ter o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que é importante a gente dar um dízimo na igreja. Não, eu vou dar o dízimo na igreja e o devorador vai repreender. Irmão, quem repreende o devorador é você, não é o dízimo.
O dízimo te dá autoridade de repreender o devorador, mas sem o Espírito Santo você não consegue repreender, porque o poder de repreender demônio, quantas vezes os filhos de Cefa usaram o nome de Jesus, usaram o Deus de Paulo, quantas vezes eu já vi pessoas, pastores, usar o nome de Jesus, o demônio não sair. Uma vez eu fui em Araçatuba, e tinha um cara lá que manifestava, mas o pastor falou para mim, falou: irmão, esse cara quando manifesta quebra tudo, um baixinho, nordestino, cara invocado. Falou: pastor, quebra tudo. Aí eu olhei para o outro pastor que foi comigo, falei: e aí? Não, vamos lá, não tem problema nenhum não. Aí chegou na sala, nós começamos a ministrar o cara ali assim, né, uns 2 metros da gente, a gente só preparado, se manifestar a gente agarra o cara, né? Mas aí eu comecei a olhar, ter discernimento, fui olhando, fui falando, porque o problema, quando eu descobri, o Espírito Santo me revelou, o cara não manifestou, o demônio foi embora, nem precisou manifestar. O cara chorou, se arrependeu, pediu perdão, mas como a pessoa que ia ministrar ele às vezes, porque manifesta o demônio, a pessoa expulsa o demônio, e aí, irmão? Por que aquele demônio estava lá? E se não achar o motivo, ele vai voltar, e a Bíblia diz que ele volta 7 vezes pior do que era antes. Não adianta você expulsar um demônio de uma pessoa e não quebrar a legalidade. E o Espírito Santo me deu o discernimento de quebrar a legalidade primeiro. E quando eu quebrei, aí o cara entrou em quebrantamento. Eu não. O Espírito Santo através da gente. E eu, o pastor, que estava lá. Ele falou: pastor, nunca tinha visto isso, o senhor fez. Eu falei: nem eu, foi a primeira vez. Então veja, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você faz a vontade dele, funciona, o poder de Deus está nisso, em obedecer, mas muitas vezes a gente não tem esse discernimento. Então ele nos dá, por exemplo, hoje eu estou precisando de uma cura. Eu acho engraçado a pessoa falar: eu tenho um dom de cura. É mentira, ninguém tem dom. O dom, todo mundo tem todos os dons, mas o Espírito Santo dá a cada um segundo ele achar necessário naquele momento. Se eu tenho dom de cura, então todas as pessoas que orar têm que ser curadas. E todas as pessoas que eu oro, algumas não são curadas. Porque aquela pessoa não está preparada, aquela pessoa tem problema, então ela precisa de outras coisas, não oração de cura. Agora, tem aquelas pessoas que estão preparadas, que o Espírito Santo já separou, fala assim: pode orar, que a pessoa vai ser curada. Então a pessoa é curada na hora. Mas por quê? Porque o Espírito Santo usou aquela oração para a cura. Porque numa igreja que tem 100 pessoas doentes, por que o pastor ora, só cura meia dúzia, 10, e o resto não é curado? E ele pega aquilo lá para falar: eu tenho dom, Deus está comigo. Então por que não curou o resto? Porque o resto dos paralíticos não andaram? Então tem alguma coisa. Então o Espírito Santo ele faz acepção. Aquele não gosta, não. Aquela pessoa não tem a fé, aquela pessoa precisa quebrar a legalidade. Existem coisas ainda a serem feitas naquela pessoa para que o Espírito Santo possa agir, porque ele faz conforme a palavra do Senhor, e ele dá o dom a hora que eu precisar. Quantas pessoas que eu já fiz aquela oração, irmão, forte, de todo o coração, não funcionou. Falei: meu Deus, que oração, usei todas as palavras, usei tudo que eu conheço para orar para a pessoa e não funcionou. E aquela oração que eu já fiz, irmão, com uma preguiça, cansado, final de culto, você está cansado, sugado, tá bom, pastor, ora para mim. Irmão, funcionou milagre na hora. Mas por quê? Porque é para Deus mostrar: não é você, sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Faça o que eu mando, que você vai ter, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então é Ele que vai decidir, não sou eu. A Bíblia diz: Ele dá a hora que Ele achar necessário.
você tiver um dom hoje de profecia, a tua profecia vai funcionar. Mas não adianta eu lá querer profetizar uma coisa que Deus não mandou profetizar. Se o Espírito Santo mandou profetizar, vai acontecer. Voltando, já foi 1 Coríntios 7 até 11, né? Agora vamos em João de novo, volta lá em João capítulo 16, porque é importante ser cheio do Espírito Santo. João 16, versículo 8, olha aí, olha o negócio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai ter um julgamento do pecado, porque os homens não creem em mim. Veja, Jesus falou, os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é de Satanás, já está o quê? Condenado. Então veja, quando ele vier para a nossa vida, é ele que vai nos convencer do pecado, da injustiça, da justiça, que existe um céu. Você vê, ontem eu estava assistindo no History 2, a respeito, o pessoal fica falando de Jesus, as mensagens ocultas da Bíblia, né? Não dá vontade de entrar lá e socar os caras não entendem nada de Bíblia, irmão, não tem nada de princípio de Deus, fica falando um monte de baboseira, para desconstruir as revelações já dadas, né? Então, veja, quem tem discernimento, por exemplo, tem gente que não acredita que existe céu, tem gente que não acredita que existe demônio. Tem gente que já falou assim, eu não naquela igreja, só fala em demônio. Irmão, Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu. O problema nosso não é com o anjo. O nosso problema não é com Deus. O nosso problema é com o diabo. É ele que mata e rouba e destrói. Eu preciso conhecer as estratégias dele. Efésios 6 diz, a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, no mundo espiritual, não no Facebook. Tem gente que está gritando, falando um monte de coisa pelo Facebook, querendo convencer as pessoas pelo Facebook. Não, Jesus mandou pregar o evangelho do reino e do arrependimento. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. O único evangelho que ele mandou pregar, o evangelho do reino. Ele não mandou ficar falando mal de pessoas, ele não falou falar mal de... Tem pessoas que nem é ungido pastor, nem é consagrado pastor, e está em cima de púlpito pregando a palavra de Deus. Nem Deus escolheu aquela pessoa para estar lá, e a pessoa está falando de Deus e acha que pode tudo, e acha que descobriu a América. A pessoa não é ungida, não é consagrada e acha que pode. A Bíblia diz, sujeitai-vos a todas as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Nenhum pastor pode subir no altar se não for consagrado. Por quê? A quem é muito dado é mais cobrado. Como que Deus pode cobrar numa pessoa que ela não está? É a mesma coisa. Tem muitos pastores que nem aqueles médicos que têm diploma falso, sabe? Tem diploma, está lá, medicando, está lá falando, está lá fazendo cirurgia plástica. Não teve o doutor Bumbum? Não apareceu um cara aí desses aí, fazendo um monte de atrocidade com as mulheres morrendo aí por causa dos produtos. Tem muita gente assim em cima do altar, que não são consagrados e que não são ungidos pastores. E tem aqueles que foram ungidos e consagrados que não têm chamado de Deus. Foi por necessidade, foi porque fez um curso de teologia. E essas pessoas, ao invés de ela trazer as pessoas para Deus, elas matam as ovelhas. Porque eu vejo pastores, esses que estão na internet, presta atenção, discernimento de espírito, irmão. Você pega um pastor falando mal, você pega um crente, você pega um pastor falando mal de outra igreja, de outro pastor, no Facebook, onde a coisa é pública, ele está manifestando o que, irmão? Ódio, raiva. Uma pessoa dessa não pode estar ministrando.
E ele está matando as pessoas, está destruindo o evangelho. Porque a pessoa está passando para as outras o ódio dela. Na verdade, ele teve uma decepção muito grande com a igreja, com o ministério, essas pessoas. E aí eles começam a se revoltar. Aqueles desigrejados, que falam que não precisa ir para a igreja, que vai buscar Deus em casa, que nós somos a igreja, não sei o que lá, um monte de baboseira que nem é. Por quê? São todos aqueles que tiveram decepções dentro da igreja. Então eles arrumaram um argumento, achou um outro tonto igual ele, que tem o mesmo argumento, foi achando mais tonto, mais tonto, mais tonto, mais tonto, aí virou um monte de tonto com o mesmo argumento e achando que está certo. Mas é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A igreja primitiva, todos os dias se reuniam no templo. É como eu coloquei, a igreja não salva ninguém, mas todos aqueles que são salvos querem se reunir na igreja para adorar o Deus que o salvou. Igreja é um lugar de adoração, não é um lugar de salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas nós precisamos da igreja para buscarmos esse Jesus, para adorarmos esse Jesus, para aprendermos esse Jesus, sermos dirigidos pelo Espírito Santo para a glória do Pai. Nós glorificamos ao Pai em nome de Jesus, mas direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Os três em um, as três pessoas de Deus em um. Outra coisa, 2 Timóteo capítulo 3. Outro dia eu peguei uma frase de um satanista, que muito crente começa a propagar no Facebook, e eles nem sabem que aquela frase quem inventou foi satanista. Satanista. E aí coloca lá na internet, eu vi lá tem um microfone, que o pastor não pode julgar, que o pastor não pode dar indireta, que o pastor não sei o que lá tem que pregar a palavra. Vai te catar, cara, você tem que ler mais a Bíblia. Então o Paulo, se ouvisse isso, ele descabelava. O Paulo julgava, condenou João, condenou um à morte. Eis que entrego a carne para Satanás para ver se salva a alma do coitado aí. Ele entregou um para a morte, julgou, deu condenação, morte, Paulo, apóstolo Paulo. E Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo chegou lá no João que andou com Jesus. Não, Pedro. Pedro estava lá comendo com o pessoal do mundo. Ô, Pedro, o que é isso, cara? Está sentando na mesa dos escarnecedores? Falou, Pedro, eu chamei a atenção do Pedro. Julgou ele. E muitos versículos mais. Aí eles pegam assim, que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Mas ele não leu o contexto inteiro. Se você quiser julgar, tira a primeira trave do teu olho, para você poder tirar a trave do olho do outro. Agora, o sujo não pode falar do mal lavado. Entendeu? Então, por que o Espírito Santo nos dá o direito de julgar? Sim, pela palavra. Eu não posso julgar pela cara. Tem gente que julga assim, né? Não vou com a cara daquela pessoa lá. Ixi, tem uma cara de prostituta. Ih, aquele cara tem cara de gay. E começa a rotular a pessoa. Ih, aquilo lá não vou com a cara, tem cara de mau caráter. Aquilo lá tem cara de caloteiro. Ih, aquilo lá tem cara disso, cara daquilo. Isso é julgamento. Agora, olha o que o Paulo diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, toda, é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, e útil, serve para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem disse que a gente não pode? Agora, se eu estiver julgando de forma errada, eu vou prestar conta com Deus, mas Deus me dá autoridade. Eu não posso estar falando de uma coisa se eu estou fazendo coisa errada, porque por isso que eu prego aquilo que eu vivo. O que eu não vivo, eu não prego. Eu estou buscando viver. E o que eu não vivo, eu falo, irmão, eu também tenho essa falha. Estou buscando a minha, mas isso que é o certo. Estou buscando o meu fortalecimento. Você tem que ter uma vida, irmãos. As pessoas seguem o pastor pela vida dele, íntegra, né?
honesto, perfeito eu não sou, ninguém é perfeito aqui, ninguém é perfeito, nem eu, muito menos eu, mas eu busco. Eu falei para o irmão assim, eu falei, irmão, o pastor Luiz Carlos não erra, mas o Luiz Carlos erra. Porque o pastor aqui em cima é fácil. Para mim é a coisa mais fácil pregar a palavra de Deus. Aqui eu não vou errar, mas lá fora eu posso errar. Então siga o pastor, não siga o homem, porque maldito é o homem que confia no homem. De repente, se você vê eu fazendo alguma coisa, claro, eu posso errar, falar alguma coisa errada, de um jeito errado, perdão, irmãos. A gente não pode errar, nós somos humanos. Agora, o que eu não pode me ver é insistindo no erro, na coisa errada. Aí está errado. Errar, todos nós erramos e temos que perdoar. Agora, se a pessoa não quer mudar, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para corrigir, sim. A palavra de Deus serve para mostrar. Eu não fico acusando. Tem igrejas que falam, essa irmã aqui, está na prostituição. Amarrado, né, irmão? Tem igreja que é assim, vai sentar lá no último banco. Aí o pessoal entra na igreja, olha para o último banco. Tem igreja que é assim. Todo pecado tem que ser exposto para a igreja, irmão. O que é isso? Eu vejo o pecado de vocês, eu não exponho para a igreja, eu mostro a palavra para você. Se você tem ouvido e ouve e se converte, glória a Deus, porque a palavra entrou no teu coração e você se converteu. Se você não conhecer a verdade, como você vai se libertar? Às vezes tem gente que fala que é indiretação, é indiretação mesmo, porque a palavra serve para corrigir. Agora, eu não vou humilhar ninguém. Ninguém está sabendo quem está fazendo coisa errada. Se souber, saiba que o pastor está corrigindo. O pastor tem que corrigir, irmão. Tem que ensinar, tem que mostrar. Tem uma pessoa uma vez que ela chegou para mim assim, pastor, toda vez que eu ia na igreja, eu falava de dízimo. Eu falei, irmão, eu falo todo dia de dízimo. Mas ela achava que eu estava falando de dízimo porque ela não dava o dízimo. E aí ela saiu da igreja. Aí ela foi para outra igreja, o pastor pregava todo dia sobre o dízimo. Ela ia na igreja e falava de dízimo. Aí ela falou, não, vou para outra igreja. Fui para outra igreja. O pastor falava de dízimo, e todos os dias que ela foi na igreja, o pastor pregou sobre dízimo. Aí ela falou, então é um negócio. O que estava errado, irmão? E ela estava achando um lugar, procurando um lugar onde não falava de dízimo. Aí tem outras igrejas aí que não falam mesmo, né? Mas é a palavra de Deus. O que Deus estava falando para ele? Teu problema é o dízimo. Ela não tinha discernimento porque estava sem o Espírito Santo. O diabo estava falando, então, esse cara quer teu dinheiro, esse cara quer teu dinheiro, eu quero que é teu dinheiro. E ela não estava entendendo que Deus estava mostrando para ela que ela precisava mudar isso. Gálatas 5, versículo 22. Todo mundo sabe isso aqui. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque Ele produz em nós os frutos dele, não nosso. Vamos ver quais são? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, não nosso, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então veja, porque ele produz isso. Ai, pastor, eu não estou conseguindo ser assim, não tenho paciência. Ai, eu não consigo amar, eu não consigo ser amável. Irmãos, falta o quê? Espírito Santo. A gente precisa dele, porque esse comportamento não é nosso. A Bíblia diz que é fruto do Espírito. Por isso que eu tenho que ter ele, para eu ter isso. Quem me conheceu 10 anos atrás, eu era muito diferente que era hoje. Estava até conversando antes, cara. Quem me conheceu 10 anos, achava que eu era pastor, não, que eu era um capeta. E hoje tem gente que acha que eu sou bravo. Ih, não me conheceram 10 anos, 20 anos atrás. Hoje eu sou bonzinho, irmãos. Ixi, eu era bravo mesmo. Mas por quê? Não fui curado. Depois que a gente vai curando, vai buscando, o Espírito Santo vai mostrando, para com isso, é que é assim. Aí você perde até a vontade de fazer as coisas. A coisa vai começando naturalmente, porque você começa a buscar o Espírito Santo.
as coisas vão mudando, Ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando, você vai quebrando a cara, tá vendo? É por causa disso, aí você vai lá de novo, quebra a cara de novo, tá vendo? É por causa disso, vai lá. Então, muda, filho, muda, Ele vai te convencendo, Ele vai te mostrando, e os frutos e eu preciso melhorar ainda mais 100%, já mudei 200, e eu tenho que mudar mais 100, para ficar um pouquinho bom ainda, um pouquinho melhor. Todos nós precisamos melhorar, mas nós não vamos conseguir sozinhos, irmãos. É Ele que vai nos moldar, porque foi por causa dEle, foi quando Deus assoprou Ele, que entrou toda essa natureza dentro de nós. E o mundo sugou toda essa natureza, e nós precisamos dessa natureza de volta, para nós sermos perfeitos, conforme a palavra do Senhor diz, sermos semelhantes a Deus. Outra coisa, Romanos 8, estou terminando. Por que ser cheio do Espírito Santo? Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Também, todos o resto também são. Mas agora também isso aqui é muito importante. Por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo? Romanos 8, versículo 6. A mentalidade da carne, é isso que eu estou falando, né? É a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Posso ler mais? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, olha aí, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém, irmãos? Então veja, a importância, para eu estar vivo, para eu ser considerado uma pessoa viva de Deus, eu tenho que estar com o Espírito Santo. E quanto mais vida eu tenho dentro de mim, mais vida eu vou ter de Deus, mais reino de Deus sobre a minha vida. A minha vida aqui na terra depende da minha vida com Deus. Então quanto mais Espírito dentro de mim, quanto mais presença, mais reino de Deus sobre a minha vida, mais bênçãos de Deus sobre a minha vida. Por isso que ele falou, não precisa correr atrás da bênção, deixa elas te alcançarem, mas busque o meu reino e minha justiça, mais o Espírito de Deus, mais a vontade de Deus, mais a obediência de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo, 1 Coríntios 6 a gente termina, outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar para a noite, que nós não sabemos orar, e nós precisamos do Espírito Santo para orar, com gemidos inexprimíveis. Não adianta você querer orar sem o Espírito Santo. Por isso que eu falo, o primeiro passo numa oração é buscar o Espírito Santo, para que depois você comece a orar. Aí sim, irmãos, Ele vai te convencer, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar, você vai ter visão. Às vezes você está orando lá, vem uma visão, ore para aquela visão, você vai acostumar a Deus te dar a visão, o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar, e aí tudo isso aí você vai crescendo espiritualmente. É assim que acontecem as coisas, mas a gente quer as coisas sem fazer nada. A gente quer enfiar o cartão, digitar 100 e pegar o dinheiro só, é muito mais fácil. Antigamente não, irmão. Antigamente você ia para um banco, você pegar um talão de cheque, os meninos nunca vão saber disso aqui. Você tinha que pedir, pelo amor de Deus, seu gerente, olha para minha cara, vê se eu não sou merecedor de um talão de cheque. Hoje, mas fica ligando o dia inteiro, quer cartão, te dou 10 mil, te dou 20 mil de crédito, eles ficam ligando o dia inteiro para você, oferecendo. Uma vez eu fui humilhado no Citibank, na Avenida Paulista, eles não me deixaram entrar lá, porque eu era office boy, tinha uns 16 anos, e eu não estava vestido aquele dia adequadamente para entrar. Aí eu fui lá no orelhão de ficha. As crianças nunca vão saber que já viu uma ficha de telefone.
Ah, você já é velhinha então. A gente enfiava a fichinha assim, ficava aquela fila de gente. E aí liguei para a empresa e falei, olha, eles não estão deixando eu entrar, porque eles disseram que as minhas vestes não são adequadas para entrar no banco, Citibank. Aí ela ligou, minha chefe ligou para a pessoa foi lá na porta pegar os documentos e assinou o protocolo para eu levar. Hoje o Citibank liga para mim querendo me dar cartão de crédito internacional. Olha que coisa, né? Eu falei, mas olha só quem me viu hoje, quem me viu antes, né? Fui humilhado, agora eles estão se humilhando, querendo que eu seja correntista dele, sei lá, eu seja usuário do cartão dele. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, irmão, teu corpo, meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Por isso que toda ligação sexual é um corpo. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Pode ser uma amante, pode ser uma prostituta, pode ser uma fornicação. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então veja, a imoralidade sexual, irmãos, é algo que hoje mais se vê na humanidade, até dentro da igreja. Adultério, fornicação, prostituição, masturbação e assim tantas essas coisas aí. Então, por quê? Porque esse pecado é contra o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele não habita quando você está desta maneira. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse corpo, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida do templo, Deus o destruirá. Então cuida do teu corpo, e ele não admite o Espírito Santo, porque o Espírito é santo. Nenhuma imoralidade sexual com esse corpinho aqui que Deus te deu, que deu a mim também. Amém? Então, a importância de nós termos o Espírito Santo. Qual que é a importância? Tudo. O crente sem o Espírito Santo não é nada. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.